Olá, pessoal, Trinitário aqui com vocês. E o vídeo de hoje é sobre Enki, o deus Anunnaki que criou a humanidade. E é um dos diretores dessa casa. Já já, após a vinheta. Eu resolvi fazer esse vídeo, eu estou fazendo um círculo para Enki. Enki é um Lúcifer, né? Essa egrégora, Lúcifer, ela comporta várias divindades, inclusive Enki. Por quê? Lúcifer é aquele que se rebela contra a Matrix. Lúcifer é aquele que traz luz à humanidade. Lúcifer é aquele que faz você ir para um outro nível de consciência. Lúcifer é aquele que te liberta. E Enki, então, que possui todas as características, é um Lúcifer. Para quem não sabe, há um mito sumério da criação da humanidade, onde Anu, que seria o grande governante, e seus dois filhos, Enki e Enlil, vieram até a Terra do planeta Nibiru, e eles precisavam de mão de obra para retirar ouro, pedras preciosas. E eles tinham os Igigi, que eram serviçais de Nibiru e que faziam esse serviço. Mas houve uma grande revolta dos Igigi e eles atacaram a elite Anunnaki. Então, Anu precisava solucionar isso. Precisavam criar uma força de trabalho. Então foi pego os humanos primitivos que estavam aqui na Terra e foram feitos testes para aperfeiçoar esses humanos. E fazia e não dava certo, fazia e não dava certo, eles não tinham vida própria, eles não tinham uma consciência, uma inteligência, né, necessária para executar esse trabalho. Então, Enki, como era geneticista, colocou o DNA Anunnaki nesses humanos. E ele foi gerado através de Nihursag, que é a esposa de Enki. E aí foi onde deu certo. Então, segundo as lendas sumérias, existe um pedaço Anunnaki dentro de nós, dentro da humanidade. Então, colocando Enki como o pai da humanidade. E existe sempre uma guerra entre Enki e Enlil, porque Enki é a favor da humanidade, faz tudo para preservar a humanidade. E Enlil, ao contrário, Enlil é o deus da guerra, o general dos exércitos de Anu. Enlil quer exterminar a humanidade. Então, várias narrativas já contam como Enki tentando boicotar os planos de Enlil de destruir a humanidade. Inclusive, com dilúvios, essa história do dilúvio que foi colocado na Bíblia é um mito sumério. Então, a Bíblia nada mais é que uma cópia de outros mitos
dos povos vencidos, né? Nada original. Mas a gente já sabe disso e muita gente não quer acreditar que foi um livro inventado, né, para controle de massas, mas não estamos aqui para falar contra nada, estamos a favor. Então, esta casa é uma casa luciferiana e tem 3 comandantes. Um é Lúcifer, né, na versão que a gente conhece, o anjo caído. Outro é Enki, e o terceiro eu acho que é Samael, mas eu não tenho muita certeza, né, porque só sei que são 3, um Enki, outro Lúcifer, e eu acredito que o terceiro seja Samael. E viemos falar de Enki, porque ele faz parte dessa casa, ele é um Anunnaki poderosíssimo, um geneticista e um deus poderoso. Ele já foi conhecido com outros nomes, como Poseidon. Então, é um deus que está nos acompanhando com outras facetas há milênios. O grande pai da humanidade. E Enki trabalha com as águas, é um deus das águas, dos mares, e ele trabalha muito com a emoção, com os limites. Enki é maravilhoso na libertação dos seus traumas, na libertação como um todo. Então, às vezes, você está com dificuldades de realizar os seus sonhos, de caminhar na sua vida com prosperidade, com abundância, com segurança. Então, em que ele vai trazer para você essa cura emocional. E como ele também é ligado ao elemento terra, ele traz essa prosperidade, essa abundância, essa visão que você precisa ter, essas mudanças que você precisa fazer para que os seus sonhos se realizem, para que você seja bem-sucedido em seus projetos. Em que está aqui há bastante tempo, foi o último que chegou, mais ou menos um ano. E então essa semana eu estou fazendo um círculo de 21 dias para Enki. Eu tive uns processos bastante desgastantes e Enki quebrou as cadeias que me prendiam a esses processos ruins, esses processos karmáticos. Então, em agradecimento, eu estou fazendo um círculo para ele. É um Deus poderosíssimo, já falei e falo. Ele também, como outros deuses, tem a capacidade de tirar você do corpo, já aconteceu comigo. Ele já me tirou do corpo, me levou para um outro lugar e tivemos uma interação, uma expansão de consciência, recebi informações e aconteceram coisas. Então, Enki é um Deus bastante poderoso, que eu confio, é um Deus que tem força, é um Deus, inclusive Enki é o comandante dos Daimons. Então, não poderia deixar de ser um dos dirigentes dessa casa, já que eu trabalho totalmente com os Daimons, né? Meu carro-chefe é Goetia, e então Enki, como o comandante, né, o grande general que comanda os Daimons, com certeza estaria aqui nessa casa e com certeza eu teria que vir falar dele. Às vezes você está passando um processo e você já tentou de tudo, você já chamou várias divindades e nada se resolve. Então, Enki é aquele que você tenta, né? Tenta com Enki, porque ele tem um poder incomensurável,
Ele é um Deus bastante acessível, ele é um Deus firme, mas ele é um Deus suave, né? Ele te entende, ele te mostra o caminho. Não é um Deus que você pode desrespeitar, porque a gente é bastante severo com os que o desrespeitam. Mas ele te compreende, ele é mais light, ele é mais paizão mesmo, né? E ele faz aquilo que precisa ser feito de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais leve, fazendo com que você entenda. E, como eu disse, trazendo essa libertação ou dos seus karmas, ou de padrões destrutivos que você carrega, ou curando o seu emocional, o seu CEF, porque tudo é de dentro para fora. Você não pode manifestar no externo o que não há dentro de você, o que não está no seu interno. Então, às vezes, você está num caminho de prosperidade sem sucesso porque dentro de você você não acredita na sua própria força, na sua própria divindade, no seu poder. Então, às vezes, muitas das vezes, aliás, mais do que as pessoas imaginam, é preciso curar dentro, é preciso curar o teu self, o teu emocional, para que você possa adquirir, assumir o seu poder. Porque é você quem cria. Essa realidade em que você está, seja ela boa ou ruim, é você que criou. Então, se você não está tendo uma realidade agradável na sua vida, é preciso descriar para você começar a criar uma realidade favorável. E não dá para fazer isso sem você tirar esses paradigmas limitantes, essas crenças limitantes que te prendem ao negativo, que te prendem à limitação. E em que é um Deus maravilhoso para isso, exatamente porque ele trabalha com essa energia da água. Além de água ser emocional, água é fluidez, flui, a água contorna os obstáculos, a água não tem quem pare a água, né? Até mesmo o fogo, que é um poder imenso, ele é apagado pela água. Então, Enki é um Deus que eu passei a gostar, a admirar, exatamente porque estou interagindo com ele, né? Um ano, mais de um ano, mais ou menos, acho que uns 2 anos. E cada vez ele se mostra com uma força maior, cada vez ele me leva para novos caminhos, novas direções, mas de uma maneira leve, fluindo na energia, entendendo o que precisa ser mudado. Porque muitas das vezes você esbarra na mesma lição porque você não entende onde está a falha, você não entende o que precisa ser mudado. Você não entende o que está limitando o seu progresso, o seu sucesso. Além de que, claro, elimina todas as barreiras, elimina os seus inimigos, elimina aquilo que está te prejudicando. Então, é um Deus que você pode confiar, é um Deus que está do seu lado, como ao lado de toda a humanidade, para que a humanidade possa crescer, a humanidade possa vencer os obstáculos e se tornar deuses em si. Estamos aqui para isso, para honrar a nossa divindade. Fomos enganados por séculos e séculos e séculos
exatamente para que nós dessemos o poder aos outros, dessemos o poder a organizações religiosas, dessemos poder a sacerdotes, a padres, a rabinos, a essa classe sacerdotal, quando na verdade o poder é nosso. Dentro de você está o divino. Dentro de você o divino habita. Então precisamos retornar o poder que já foi nosso um dia e foi usurpado através de mentiras criadas nada mais para manipulação das massas. Então estamos na era da verdade, estamos na era da expansão de consciência, que podemos ser sim tudo o que quisermos, desde que tiremos todas essas crenças limitantes, tiremos tudo que nos bloqueia e possamos enxergar nossa verdadeira natureza como deuses criadores que somos. É um caminho árduo, difícil, né, mas necessário se você quer assumir o controle da sua vida novamente. Fomos ensinados a ter um Deus lá distante, no céu que pune, né? Que é preciso, através do sofrimento, chegar até Ele, e que nessa terra não vamos conseguir. Não foi isso que foi ensinado? A felicidade não é desse mundo, é do outro. Mas os pastores, os sacerdotes estão bem felizes, curtindo essa terra, sendo prósperos e ricos à custa das massas. Então, precisamos mudar todos os conceitos que fomos absorvendo ao longo de eras e que só nos castraram, só nos limitaram, só nos rebaixaram e só nos tornaram escravos desses mesmos sacerdotes e da religião. Então, o religare, que quer dizer religião, ela nos liga a um suposto Deus fora e nos desliga do nosso Deus interno, do Deus dentro de nós, do Deus que somos. Então, Enki também é uma ferramenta de libertação dessas crenças limitantes e um auxílio para que nós assumamos o controle da verdade, da nossa divindade. Então está aberto aí para vocês. Se vocês pesquisarem, vocês vão saber toda a mitologia referente a Enki. Eu só dei umas pinceladas, senão o vídeo ia ficar muito comprido. E não é a ideia, né? Então, abrir aqui para vocês, quem quiser, o Círculo de Enki. Se você tiver interesse em conhecer essa divindade maravilhosa que é também uma das diretoras dessa casa, é um Lúcifer, e que pode te tirar totalmente do abismo da ignorância e te levar à luz do conhecimento de si mesmo, que é onde tudo acontece. Aberto aí para vocês, pesquisem, eu só, como eu disse, dei uma pincelada para atiçar a curiosidade de vocês, para que conheçam esse Deus maravilhoso, que tem vários nomes, como eu já disse, ele ao longo do tempo foi mudando de capa, mas sempre esteve ao nosso lado e estará. É sobre isso. Se vocês gostam desse conteúdo ocultista, se inscreva no canal, se você não é inscrito. Toca no sininho para você ser notificado a cada vídeo meu.
Curte, compartilha, comenta. Já ouviu falar sobre Enki? Não conhece? Conheça, vale a pena. A diferença entre sucesso e fracasso está nos aliados. E Enki é um aliado de peso que pode fazer a diferença na sua vida. É isso aí, pessoal. Até mais. Vídeo sobre Enki, esse grande patrono da humanidade.